Quem foi o melhor em campo na vitória do Coxa sobre o Atlético, Ale Oliveira? É difícil, né, Pedrão? Porque o Coritiba não teve culpa nos gols, né? Ele não teve culpa. A bola sobrou no primeiro na cara do Everson pro Breno Lopes e o segundo gol foi o do Lianco, né? Então o Coritiba não teve culpa nos gols. Eu vou com o Pedro Rangel, o goleiro do Coxa, por aquilo que ele produziu no primeiro tempo. Porque no segundo tempo também não trabalhou, mas no primeiro tempo ele foi fundamental para mim, Pedro Rangel. Quero saber de você, Ale Oliveira, o que é que aconteceu com o Atlético? Em especial, o que é que houve neste segundo tempo que o Galo não conseguiu reagir, Ale? A gente conversava no intervalo, Pedrão, que a produção ofensiva do Atlético, ela aconteceu no primeiro tempo, também por causa da circunstância, tomar o gol com 6 minutos da primeira etapa, né? O time tinha que partir para cima e veio. O Coritiba normalmente joga assim. Ale, o Everson tá chegando aqui, o último jogador a deixar o campo de jogo. Everson, o que falar desse jogo hoje? O Atlético dominou o primeiro tempo todo e não conseguiu. Hoje sai com uma derrota aqui que a gente não imaginava pelo que estava transcorrendo o jogo. Sempre, pelo que a gente criou, pelo que a gente finalizou, óbvio que é um resultado ruim. A gente jogou melhor que o adversário. Valeu. Tem 2 erros coletivos nossos, no comecinho do jogo, outro no segundo tempo. Acabou combinando com 2 gols da equipe adversária, foram as únicas 2 finalizações que eles tiveram. Não tirando o mérito deles, foram eficazes, souberam jogar no nosso erro coletivo. Infelizmente, mais um jogo que a gente joga bem hoje, mas infelizmente uma derrota fora de casa. O Everson, o Atlético fez um bom jogo, mas parece que depois do segundo gol, o time sentiu dentro de campo. Acaba sentindo, por você estar construindo, você estar finalizando, terminando finalizando muito mais no primeiro tempo. Finalizamos muito bem, finalizamos até o segundo gol no segundo tempo, aí você acaba tomando gol da forma que foi. Acaba, querendo ou não, ser humano baixa guarda, mas tentamos se reabilitar no jogo. Depois teve muito mais chance de bola parada, a equipe dele começou a fazer muito mais falta, também começou a travar o jogo. E como eu falei, infelizmente, mais uma derrota em 2 erros coletivos nossos, a gente acaba perdendo. É um tipo de jogo que não pode perder no Brasileirão, né? Não pode perder, principalmente pela subida na tabela que a gente teria com a vitória. A gente estaria próximo do G6, ali 3 pontos ou 2 pontos do G6, que é a pretensão nossa no campeonato, tá brigando pela parte de cima, então, com certeza, perdemos uma grande oportunidade hoje de colar lá no G6, para que a gente pudesse aspirar coisa melhor nesse momento na competição. Tá bom, então aqui o Everson foi o único jogador do Atlético a parar. Alguns atletas, inclusive, falaram, não, aqui tá muito barulho, porque fica a saída aqui do campo, Pedro, fica muito perto da organizada, né? Da torcida organizada do Coritiba, inclusive os jogadores do Coxa vieram aqui para fazer a festa. Essa aí foi a zona mista do Atlético, é só isso? Ou não? Os caras pararam. Seria depois, mas aí a gente até pediu para fosse na saída do gramado, porque aqui não tem zona mista, né? Lá por baixo, Caixa. Mas aí os atletas, quando perde, quase ninguém fala mesmo, só né? Mas hoje, o Hulk, por exemplo, falou, tá muito barulho, eu falo depois, mas não vai ter o depois, né? Aí, só o Everson mesmo, que parou aqui e atendeu a imprensa na saída. 6h05. Bom, podendo haver o bom senso de encontrarem um lugar próximo aí aonde vai acontecer a coletiva do Barba para algum jogador poder falar, seria importante. Afinal de contas, uma escolha, né? Uma decisão partida dos jogadores. A gente entende, vão voar daqui a pouco, vão voltar para Belo Horizonte, mas precisam dar uma explicação depois dessa derrota. Você falava, Ale, enquanto a gente te interrompeu para ouvir o Everson a respeito do que conversávamos lá no intervalo sobre a produção ofensiva, que é muito mais quantitativa do que qualitativa, Ale. Sempre explicando que a conversa não é com a gente, não, da Itatiaia, não, é com a torcida, né? Com a torcida do Atlético que, evidentemente, tá triste, tá envergonhada com o que tá acontecendo. O Everson, ele eu acho que explicou bem, foram 14 finalizações no primeiro tempo, bastante volume ofensivo, o Coritiba gosta desse tipo de jogo. Para que se tenha uma ideia, o Coritiba não tinha feito 2 gols como mandante ainda nesse campeonato brasileiro, tinha 3 gols como mandante, fez 2 hoje, mas meio que sem querer, né? Então, quando vem pro segundo tempo, o Atlético ainda em cima, ainda com posse de bola, terminou com mais de 70% de posse de bola, mas quando começa o segundo tempo, o Atlético continua partindo para cima, buscando o resultado, que é o que precisava e é o que o Coritiba queria também. Só que aí, quando isso acontece, quem brincou de futebol, quem aluga quadro uma vez por semana, já viveu isso. Quando você tá muito em cima, que você tá
tá dentro do adversário e toma um gol, normalmente já dá uma esfriada monstra, né? Agora, quando toma um gol assim, que você que faz o gol pro outro time, aí arrebenta com o teu time, arrebenta, isso aí joga lá embaixo. Porque realmente foi uma circunstância absurda, né? E começa a vazar uma imagem, não sei se o Pedro já tem aí, o pessoal que tá no Couto Pereira, uma imagem de segundos antes do Lianco entregar a paçoca. Do gol, né? Do gol, ele provocando o adversário. Olha, né? Eu anotei aqui, foi aos 12 do segundo tempo. Ele deu uma chegada no Lucas Ronier. Essa chegada foi um pouco mais forte, o Ronier foi reclamar com ele. E ele falou com o Ronier assim, então pede para sair. E fez o sinal de substituição, provocando o jogador do Coritiba. Eu não tinha essa informação, agora que começou a circular, porque eu tô falando já há algum tempo que o Lianco, que é um jogador, um zagueiro ok pro futebol brasileiro, ok, ele se perdeu no personagem, né, cara? Ele se perdeu no personagem. E ali, uma irresponsabilidade, o time perdendo. O time numa situação de jogar mal, sabe? E ele forçar uma bola ali dentro da área, que absurdo, cara, sabe, ele não tá nem aí pra nada. Enfim, a gente vai falar sobre o contexto também, tem muita coisa que tá errada, mas muita coisa. Mas de qualquer maneira, esse segundo gol aí, que eu vou acreditar ao Lianco, com todo respeito ao Pedro Rocha, que foi lá pressionar, acabou com o Atlético. E para piorar a situação, o Eduardo Domingues, que eu vou repetir aqui, porque senão já começa, tá querendo queimar ninguém. O Eduardo Domingues precisa ter tempo para trabalhar, precisa ter respaldo, é um cara que é bom treinador, é um cara que tem caráter, que é muito importante, porque, enfim, mas ele comete erros, e ele cometeu, né? Porque, por exemplo, o gol do Coritiba, que não trabalhou para isso, foi no escanteio. Acabou o jogo, o Atlético tendo que fazer pelo menos 2 gols, não tinha ninguém para bater na bola, não tinha ninguém para bater escanteio, não tinha ninguém para bater falta, não tinha ninguém. E eu gostaria muito que, como ele pra torcida, né, ele jogou pra torcida, falou dos jogadores e tal, ele precisa dar nome aos bois, e de preferência, tirar do elenco quem não quer. Porque senão fica uma coisa de maluco. Quando ele precisar dos caras, como é que ele vai contar com os caras? Teoricamente, Pedrão, ele tá falando dos reservas. Porque se os caras não estão com apetite e ele põe pra jogar, ele é maluco. Ele tá falando dos reservas. Então tem que tirar esses caras do elenco, meu. Se os caras não querem. Porque senão fica uma conversa de doido. Até a janela de transferência, o Pedrão, vai ser com esses caras aí. Ou ele não sabia quem eram os caras. Então, até a janela, ele vai... ali, internamente, vocês vão ter que se acertar, meu amigo. Porque não vai dar pra jogar Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores com os mesmos 11. Não vai. E quando você precisar dos caras, como é que você vai fazer? E outra coisa, amanhã, o Atlético abre a janela e o Atlético vai se livrar do Scarpa. Então, eu acho que precisa ser resolvido. Como é que vai fazer? Como é que vai conviver? Por quê? Você vai abrir mão dos caras, vai afastar. Quem não tá correndo, quem não tá afim, fora. Não relaciona. Põe os moleques da base. Porque senão fica uma conversa de maluco. E hoje ele também errou nas alterações, tirou o Hulk, tirou o Coelho, tirou quem tava, o Michael. Os caras que mais finalizaram, ele foi tirando, né? Não que estivessem fazendo uma grande partida, mas... O Michael, ele pisa mais na área do adversário, ele fere mais o adversário ofensivamente do que o Alan Franco. Não é isso? O Coelho tá mal ou bem, com as decisões dele, tá tentando, tirou o Coelho. O Hulk não estava jogando nada. Mas uma bola parada, uma falta, um escanteio, que pode ser alguma coisa. Mas não teve. Então, é muita coisa que está errada. É o 4º jogo seguido e que o time não joga bem, né? E fora de casa são 7 partidas e 6 derrotas. 6 derrotas. Então acho que muita coisa que precisa ser conversada, precisa ser revista, porque agora vem a Copa do Brasil, é caráter decisivo. O time vai se aproximando, nesse momento é 2 pontos da zona do rebaixamento. Então a coisa tá feia. E as 2 próximas rodadas do Galo no Brasileirão, Ale, é contra o Flamengo
E o clássico contra o Cruzeiro. E ainda tem Copa do Brasil, e ainda tem essa Sul-Americana, que eu vou te contar também. Não sei porque que os times classificam pra Sul-Americana, se depois quer sair dela. Então tem muita coisa que precisa ser conversado, viu, Pedrão? Mário Henrique Caixa, o que você contou hoje foi uma história desastrosa de um jogo muito ruim do Atlético aí no Couto Pereira contra o Coritiba. Sua análise, Mário, dessa derrota do Atlético no Campeonato Brasileiro hoje? Alguma coisa tem que ser feita no Atlético. Principalmente depois do que o Barba falou, admiro a coragem dele, porque normalmente o técnico não fala isso, porque, fiquei contra os jogadores vão ficar contra mim, teve coragem pra caramba o Barba de falar, né? E quando a gente vê o Atlético, com um elenco desse que eu tô vendo aqui, caríssimo, se não for um dos 3 mais caros do Brasil, não pode o Atlético estar mostrando o futebol que está mostrando. Será que nós vamos precisar do 5º técnico? Milito, Cuca, Sampaoli? Será que vão derrubar o Barba? Será que o Barba não vai dar conta de tocar esse time? Nós vamos precisar do 5º treinador com esse mesmo elenco, né? E é um nariz empinado, danado, todo mundo achando que joga pra caramba, chega no hotel, parece que é o Real Madrid que tá chegando, aí rola a bola, é isso aí que a gente viu, um futebol pífio do Atlético. Me desculpe o Everson, que eu respeito e admiro como um baita de um atleta, um baita de um jogador, falar que mais uma vez jogamos bem e não ganhamos. Não, Everson, infelizmente, quem ganha o jogo é porque fez por onde, é porque mereceu, e nós temos que parar de falar isso, jogou bem e não ganhou, né? É isso aí, ó, o time perde, ninguém passa na zona mista, é um ou outro que fala, tá certo? E vai pro banco, faz beicinho, entra, é isso aí que a gente viu. Natanael, esforço, um gol na conta do Lian, que foi muito infeliz no lance, o Lodge lutou, o Maicon tá até bem no jogo, o Renier no segundo tempo, eu falei 2 vezes o nome dele, o Barba demorou bastante para mexer no jogo, que o Atlético toma um gol com 5 minutos, e depois pressão, posse de bola, mas não conseguiu mais jogar, e depois do segundo gol do Curitiba, realmente foi tudo por água abaixo. Quem não quiser ficar, quem não quiser entrar no astral, quem não quiser jogar bola, gente, achar que o Atlético é colônia de férias, tchau, obrigado. Que o Barba recolha os melhores, que ele vê que está se entregando, que está querendo jogar bola, porque tem gente que está querendo. Tem gente que está querendo, sobretudo esses mais novos que chegaram, esse Cissé aí pode ser um garoto que pode dar certo, o Cassierra hoje entrou muito no final, mas tinha feito um gol no último jogo. Eu acho que tem uma turma aí que tá com vontade sim, mas quem não tá, bicho, quem achar que tá fazendo favor no Atlético, tchau, obrigado. Eu acho que tem que ser feito alguma coisa, principalmente porque o Barba detectou isso, repito, teve coragem pra caramba pra falar, eu nunca tinha visto um treinador fazer isso, né, correndo o risco de cair ou do time, sei lá, nesse ambiente de futebol muito interno que a gente até não conhece, mas ouve falar, e estamos nisso aqui tem muitos anos, né, que o Atlético faça alguma coisa, toma alguma providência, porque não dá para esse elenco caríssimo, né? É o Hulk, é o Scarpa, que de vez em quando, numa chegada de hotel, vai lá tirar uma foto com a criança, passar a mão na cabeça. O resto é todo mundo de capuz, fone, achando que joga pra caramba e rola a bola. É isso aí que a gente tá vendo, né? Pelo amor de Deus, os jogadores do Atlético têm que ser cobrados e muito. E quem não tiver afim, tchau, obrigado. Pelo amor de Deus, saco cheio. Fala, massa, finalizando aqui mais um pós-jogo pra vocês. Infelizmente, sem vitórias, e peço a vocês aí antes de sair do vídeo, tá? Depois de vocês deixar o desabafo de vocês aí com tudo que foi falado no vídeo aí, com a partida que vocês assistiram, pra quem assistiu, deixa o like aí pra dar aquela força pro canal antes de sair do vídeo, tá bom? Mas desabafa aí, fala o que vocês sentem aí, desabafa, joga pra fora essa raiva. Pra quem assistiu, deixa aí o que vocês acham aí, pra quem não assistiu, tá aí uma análise aí do pós-jogo pra vocês, tá aí deixando o seu comentário, então fiquem à vontade, tá? E obrigado pela preferência mais uma vez aqui, vocês estão no canal. E pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo, tá bom? Você que não conhece o canal e você que não se inscreveu ainda, tá? Deixa o meu convite pra você que tá se inscrevendo no canal. Esse canal aqui ele traz notícia do Galo todos os dias, de domingo a domingo pra vocês.
Então fique à vontade, tá? Ativem o sininho de notificação para vocês não perder nada. Verifique se você está inscrito, tá? Que o YouTube às vezes ele cancela inscrições, então é muito importante que vocês verifiquem se vocês estão inscritos. Tá? Fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá? Para quem assistiu o jogo e quer descarregar uma raiva, aqui é o lugar, tá? Deixa aí o seu desabafo, não saia desse canal antes de deixar o seu desabafo para você dormir tranquilo, tá bom? Fiquem à vontade, quero agradecer a todos pela preferência que estão dando no canal, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Eu vou ficando por aqui, tá? Um forte abraço para todos, uma boa noite, tamo junto, até a próxima, valeu, massa!